Oi todo mundo, eu sou a Michelle e hoje eu vou contar pra vocês quais foram as minhas últimas leituras, as leituras do mês de fevereiro e de março. Eu não contei sobre esses livros ainda aqui no canal, então eu decidi falar tudo em um vídeo só desses 2 meses. E o primeiro livro que eu finalizei em fevereiro foi o livro A Pequena Livraria de Sonhos. Ele é um romance chick lit, assim, bem divertido. Eu acho que eu comentei que ele me lembrava bastante aquele filme Casa Comigo, que fala sobre uma moça que vai pra Escócia, e aí é a Amy Adams, eu acho. E a personagem principal desse livro me parece muito com ela, assim, tanto a descrição quanto o jeito, eu me lembrei bastante dela. É um livro bem bobinho, assim, mas é divertido. Mas pro final eu achei ele muito meloso. Eu sei que é um romance, mas eu achei, assim, que ele pesou um pouco a mão no final. E aí eu não gostei muito, mas romances não são, assim, meus gêneros favoritos de todos. Então eu entendo que talvez eu tenha achado meloso, mas, assim, não seja para outras pessoas. Mas, assim, esse tipo de livro aqui de romance chick lit mais engraçado é o meu preferido. Então eu gostei bastante, achei divertido, leve, cumpriu muito bem a função, assim, de me distrair na época. O segundo livro que eu terminei foi o Morte no Nilo, da Agatha Christie. Este livro é um dos mais famosos dela, inclusive ele vai ganhar adaptação. Com essa coisa aí da doença, eu não sei se por um acaso já foi lançado ou se ainda vai ser lançado. E vai ser lançado pela Disney, e aí não sei se já saiu, se vai sair, porque não vai ser mais lançado no cinema. Mas eu sei que eu gostei muitíssimo, eu acho que se tornou um dos meus livros preferidos dela. Eu li em conjunto com a minha mãe, foi bem divertido, porque a gente ia lendo junto e comentando. Então, gostei bastante, é um dos livros preferidos da Agatha que eu já li, com certeza, vale muito a pena. E eu fiquei muito curiosa para saber como vai ser o filme, porque acho que ele tem, assim, a oportunidade de terem cenas muito legais. E aí eu vi o trailer, achei o trailer super incrível, então, muito divertido, vale muito a pena ler. E eu espero que eu goste do filme também, não sei quando eu vou ver, mas gostei bastante. O próximo livro que eu li foi o Endurance, do Scott Kelly, que é um astronauta. Ele realmente é um astronauta, essa é uma autobiografia. No início desse livro ele é um pouco arrastado, mas eu gostei bastante dele, achei muito divertido, gosto muito do tema. E assim, não sei se divertido realmente é a palavra, mas ele é muito informativo, porque você vê realmente como é uma vida de uma pessoa que se passou muito tempo no espaço. No caso, ele fica um ano inteiro numa estação espacial, então realmente é bem interessante. E além disso, intercala entre esse ano que ele passou no espaço e a trajetória dele até ele se tornar astronauta. Então fala bastante também sobre como é o processo seletivo, sobre o que ele estudou. Ele é piloto, então fala sobre o processo dele de aprender a ser piloto, a pilotar naves e tudo mais, assim, aviões e porta-aviões. É sempre muito descritivo e é bem legal, bem interessante mesmo. Depois que eu li, eu fiquei super empolgada, queria assistir, tipo, vários documentários e várias coisas. Inclusive eu comprei esses astronautinhas aqui por causa desse livro, porque eu gostei muito. E eu acho até que eu vou fazer um vídeo só pra falar desse livro, mas eu não tenho certeza, então fica de olho aí que se eu fizer, vocês vão ficar sabendo. Em compensação, o próximo livro que eu li não é tão bom assim, que é o livro Perdido. Este é tipo um spin-off da série Os Lobos de Mercy Falls, né, é o 4º volume. Eu gostei mais dele do que dos outros 3, e eu sei que eu gostei mais dele porque eu escrevi isso na minha resenha no Scooby, mas eu não me lembro de praticamente nada desse livro e eu li tem pouquíssimo tempo. Então eu acho que eu gostei mais do que dos outros, mas não gostei tanto assim. Ele tem um clima interessante porque o personagem principal aqui, ele tem uma banda, então é completamente diferente dos outros livros. A ambientação é diferente porque ele se passa em uma cidade quente, então fala muito sobre praia, sol e tudo mais. Os personagens principais são outros, né, outro casal, e tem muito mais essa questão da banda do que a parte de ser lobo em si. Então é outro livro completamente diferente. E eu gostei por causa dessa parte, assim, da banda, mas eu acho que esse casal, ele é bem problemático, assim, aquele tipo que briga e é tudo muito intenso, e eu não gosto muito disso, porque eu acho que pode ser bem nocivo se você lê com o pensamento de comparação com a realidade. Um casal desse não poderia ficar junto na vida real.
Mas, assim, é isso, né? Li, acabei, é isso, não vou levar pra minha vida. Como eu disse, eu nem me recordo tanto assim da história, mas dos 4 livros, esse aqui aparentemente foi o meu preferido, porque eu escrevi no Scooby, mas eu já nem lembro mais com certeza. O próximo livro que eu terminei foi o livro A Princesa Mecânica, que é o último volume da série As Peças Infernais, da Cassandra Clare. Eu gostei bem mais dessa série do que de Os Instrumentos Mortais, apesar de eu ter lido só 2 livros. E aí eu fiquei um misto assim de emoções, porque eu gostei muito dos 2 primeiros livros, mas esse terceiro livro me deixou assim com um misto de sentimentos. Numa parte assim da história eu fiquei desesperada, porque eu não acreditei no que estava acontecendo, eu fiquei muito brava, porque eu pensei assim, gente, não acredito. E aí depois tinha sido ruim, só que aí a autora mudou as coisas pra dar certo, sabe? Eu acho que fez sentido, ela não forçou uma mitologia que não existia, fez sentido com a história, mas eu achei que terminou assim de uma forma muito conveniente. Mas aí eu já fiquei feliz porque deu certo, mas achei que foi muito conveniente. Então, assim, sem dar spoilers, basicamente é isso. Tem uma parte, assim, bem quase no final mesmo, que dá muita raiva e você fica desacreditado que aquilo tá acontecendo. Pelo menos eu fiquei. E aí depois tudo se resolve muito bem e dá certo, assim, da maneira, tipo, da melhor maneira possível. E aí isso me incomodou, porque apesar de ter dado certo, eu não sei se a autora deveria ter feito isso, assim, porque foi meio que fazer que desse tudo certo. Ai, gente, nossa. Mas assim, quem lê o livro sabe o que aconteceu. Se você não lê o livro, é isso. Não vou falar. Eu acho que eu vou... Não sei se eu faço um vídeo falando só sobre essa série também, mas é porque eu agora tô na vibe de fazer resenhas separadas. Então, não tenho certeza. Ai, gente, olha... Pra mim, assim, o final foi bem ruim. Mas eu gostei muito da série no geral, eu me diverti. E mesmo assim, pelo menos até a parte que eu li, eu acho que eu gosto mais dos Instrumentos Mortais do que... Eu gosto mais das Peças Infernais do que dos Instrumentos Mortais. Até porque eu gosto mais do clima, é um steampunk, e eu gosto de steampunk. Então acho que, pra mim, assim, combina mais com a minha personalidade. Mas... tem aí esses defeitos. O próximo livro que eu li foi A Mão Misteriosa, da Agatha Christie, novamente um livro muito bom da autora. Esse livro aqui é com a Miss Marple. Ele é bem, assim, diferente na narrativa, porque a Miss Marple só aparece lá no finalzinho, tipo, muito no final. Eu comecei a achar até que ela não ia aparecer, só que tem aqui o desenho dela, sempre quando são os livros dela dessa edição, tem ela, e quando é do Poirot, tem o Poirot. Então eu fiquei esperando ela aparecer, e ela apareceu tipo nas últimas 15 páginas. Achei um pouco diferente, não costuma ser assim. E achei um pouco dispensável também, porque no caso, quem descobriu, desvendou todo o mistério foi um outro personagem. E ela só chegou no último minuto só pra apresentar o que era a solução. Então assim, eu não entendi muito bem por que a Agatha fez isso. Mas a história em si, o mistério em si é bem divertido, bem legal. Um mistério, assim, rotineiro da Agatha, não é excepcional, mas com certeza é um livro muito bom, não tem nada de ruim também. É um livro padrão da Agatha Christie. O próximo livro que eu li e terminei foi o Insurgente, que é o segundo volume da série Divergente. Acho que esse é o nome, né? Eu gostei desse livro, eu tô gostando da série. Eu achei que esse livro é bem melhor do que o primeiro. Apesar de que esse livro tem pra mim o mesmo defeito do primeiro, que é ser bem enrolado. Tem algumas coisas aqui que são bem descritivas de momentos assim meio desnecessários. É um segundo livro interessante e o plot final é o que eu já sabia. Eu não sei se eu sabia porque eu já li em algum lugar ou porque realmente era muito óbvio, mas o final desse livro é totalmente assim o que eu já esperava. Estou já lendo o terceiro, já estou na página 100 e assim... Eu até na minha resenha no Scooby eu falei que eu esperava que a autora conseguisse terminar e finalizar o plot direitinho, de um jeito interessante. Não sei se vai acontecer isso. Sei que o povo não gosta do terceiro volume, então eu já estou com um pouco o pé atrás. Mas esse livro em si aqui é muito bom, eu gostei bastante. Depois eu vou ver o filme também pra saber se é bom. Mas é isso, gostei. Eu li esse em inglês, eu tinha lido o primeiro em português. Não achei assim uma grande diferença entre as duas versões, né? Não achei assim... É porque ele não é um mundo, né? Não é uma fantasia pra ter diferença da criação, assim.
então é realmente só a tradução. Então eu gostei muito e é isso. É um livro de distopia jovem, divertido, gostei bem mais do que o primeiro, mas ainda assim ainda acho ele um pouco enrolado e não sei se a autora vai conseguir finalizar todas as ideias. Vamos ver. O próximo livro que eu terminei foi O Misery, e este livro eu já fiz uma resenha, já está aqui no canal. Vou deixar aqui, não vou deixar, vocês procurem aí pra encontrar a resenha, porque depois eu falo que vou deixar e aí eu esqueço, aí fica pagando mico. Então assim, está aqui no canal, então você procure aí, assista, porque eu gostei bastante, mas aí lá no vídeo eu conto mais detalhado o que eu achei. Basicamente, gostei muito, foi o segundo livro que eu li do Stephen King, e esse eu gostei bastante, bem mais do que o outro que eu tinha lido. Mas em resumo é isso, mas vai lá pra você ver mais detalhes do que eu achei. E por último, o último livro mais recente que eu li, na verdade esse eu li no dia 1º de abril, mas eu vou considerar que foi leitura de março ainda, porque eu li praticamente inteiro em março, que é o livro Filhos de Sangue e Osso. É uma fantasia bem interessante, porque ela tem um fundo cultural muito bacana e fala bastante sobre o candomblé, né, sobre os deuses presentes nessa religião. Então é bem interessante ver, falam sobre muitas coisas, muitos deuses, muitas descrições. Eu achei bem interessante porque a autora aqui deixa explicado que eles optaram por deixar os nomes na língua original, né, para ter, assim, a escrita original mesmo, mas mesmo assim a gente consegue reconhecer alguns nomes, como por exemplo Orixá e Iemanjá, que são deuses que a gente já viu aqui no Brasil, tem essa cultura bem forte aqui. Inclusive depois eu descobri que a autora fez inspirada realmente na religião aqui, que ela ficou conhecendo aqui no Brasil, porque ela veio estudar aqui, e aí ela descobriu sobre esses deuses, sobre essa cultura. Então eu achei mais interessante ainda. A história em si, o plot, ele é bem conhecido já, é uma coisa que a gente já viu muitas vezes. Nós temos aqui divisões de classes sociais, inclusive também de cor de pele, mesmo todos eles sendo negros. Tem aqui descrição de pessoas negras de pele mais escura, que são menos privilegiadas. E aí a gente tem aqui essa pessoa, essa moça que é a Zélia, a principal protagonista, que ela é uma pessoa revoltada com esse governo, com esse sistema e tudo mais. E nós temos também a filha de um rei que é meio que revoltada com as atitudes do pai e tudo mais. E um príncipe aí, um possível príncipe que tá em dúvida se ele concorda com as atitudes do pai ou se ele acredita num reino mais justo. Então a história em si ela já é bem conhecida, o plot ele é um pouco clichê, mas eu acho que é super válido ler, vale muito a pena, pelo fato de ter uma cultura diferente que a gente não vê sempre protagonistas representativos. A única coisa que eu tenho de crítica dele é que eu achei um pouco confuso a parte da fantasia em si. Muitas vezes eu não sei se eu que não entendi ou se realmente ficaram algumas pontas soltas na descrição assim dos poderes e quando a magia deixou de existir, porque teve inclusive algumas cenas aqui que pra mim não fazia sentido, porque só a protagonista podia executar e aí depois era só outra pessoa que podia e aí a protagonista conseguia também, e aí isso me deixou um pouco confusa. Mas no mais, é um livro muito bom, divertido. Não sei se eu vou continuar. Eu acho que eu vou continuar sim. É só porque como eu li só o primeiro volume e eu não tenho o segundo, aí já fica aquele negócio de que quando eu for ler o segundo eu tenho que reler o primeiro, se eu demorar muito. E aí eu acho que ainda não foi lançado o terceiro volume, mas eu sei que já tem o segundo, então eu vou pesquisar, quem sabe eu compre. Se eu comprar e eu ler, aí eu conto pra vocês o que eu achei. Enfim, gente, é isso. Comenta aqui embaixo se vocês conhecem essas histórias, se vocês gostam delas. Me conta qual desses livros é o que vocês mais gostam, se vocês concordam com a minha opinião. E até o próximo vídeo.